Fala rapaziada que curte o Fute Resenha, se liga no vídeo de hoje, veja as principais notícias do mundo do futebol, já vai deixando aquele like e bora lá. Ontem tivemos rodada da Champions League e a equipe do Real Madrid confirmou a fase ruim, perdendo para o Milan. Diante de mais uma derrota, os jornais espanhóis não pouparam críticas ao clube merengue. O jornal Marca estampou na capa a seguinte manchete: 0-4, e agora isso, fazendo alusão à goleada aplicada pelo Barcelona no time em La Liga. O AS afirma que continua o pesadelo. O Sport diz que teve outro ridículo no Bernabéu. E o Mundo Deportivo destacou outro nocaute sofrido pela equipe de Ancelotti. Na entrevista coletiva após a partida, Carlo Ancelotti foi questionado se este é seu pior momento desde que voltou ao Real Madrid. Eu creio que a cada ano há momentos difíceis, em que temos que aguentar, que lutar e pensar, isso está dentro da normalidade. O que não é normal é essa equipe ter caído tão rapidamente nos últimos jogos. Isso é parte do futebol. Quando você pensa que tudo está perfeito, de repente cai. O técnico está vivendo uma pressão absurda e até levou uma cornetada da mulher do Valverde, que questionou a posição pela qual o marido está sendo usado nessa temporada. O comentarista espanhol Roncero criticou o técnico e pediu mudanças na equipe. O comentarista quer mais oportunidades para Endrick e Arda Güler. Hay que pedirle que le dé minutos a... Yo creo que hay que revolucionar el equipo, Carlos. Tiene que empezar a darle minutos y titulares a Güler y a Endrick. Y me dirás, Endrick quita a Mbappé, pues quítalo. Quítalo un día, pruébalo. El sábado, por ejemplo, ¿por qué no? Endrick titular. E Mbappé que se dê conta que tem que espabilar. Por que não? Ontem, na partida entre Mirassol e Curitiba, um lance chamou bastante atenção. Aos 47 minutos, Júnior Brumado fez esse gol contra Bizarro. Diante desse lance, tivemos alguns comentários sobre apostas esportivas. O comentarista PVC falou um pouco sobre o cenário que se encontra o futebol com relação às apostas. O caso Bruno Henrique é mais um que mostra a gravidade da situação das apostas e o descontrole a que se chegou. Essa lógica do que tem tomar um cartãozinho amarelo, ajudar a minha família a ganhar um prêmio, é estelionato. E aqui ninguém está dizendo que o Bruno Henrique é culpado, porque não tem culpa, tem uma investigação. Assim como tem uma investigação do caso do Luiz Henrique, que tem um depósito da devolução de um empréstimo, mas não tem um depósito da ida do empréstimo. Ou seja, você recebeu o dinheiro de volta, ele pode até dizer, não, eu dei o dinheiro no envelope, porque confiei totalmente na devolução do dinheiro. Ok, a justiça pode receber essa resposta. O que não pode é não ter resposta. Veja como é muito mais sutil do que as pessoas querem fazer parecer. Então, quando se discute o Palmeiras e São Paulo do ano passado, que o John Textor fala sobre o relatório da inteligência artificial, tudo tem que ser investigado. Mas não se trata de investigar a falha de um jogador, necessariamente, mas de investigar a fundo o volume de apostas. Esse que é o ponto. Então, senão você vai investigar o Caio Paulista falhando no Palmeiras e Corinthians. E não é isso que está em questão. Está em questão o volume de apostas, como no caso do Bruno Henrique. Investigado, não culpado. Segundo a imprensa saudita, a equipe do Al Hilal estaria disposta a rescindir o contrato com Neymar já na próxima janela de transferências internacionais em janeiro. Vale lembrar que o vínculo do brasileiro com a equipe saudita vai até o final da atual temporada, em junho de 2025. Segundo a imprensa, o clube já teria informado ao Comitê de Recrutamento da Saudi Pro League que não pretende registrá-lo na competição em janeiro. O craque brasileiro sofreu uma nova lesão na última segunda-feira e deverá ficar de fora por no mínimo 2 semanas. Segundo especulações na imprensa europeia, o possível destino do Ney seria o Inter Miami, time do seu grande amigo Lionel Messi. Vale lembrar que recentemente foi noticiado que o Neymar teria comprado uma mansão em Miami, indicando uma suposta transferência para a MLS. A vida do atacante Mbappé no Real Madrid não é das melhores. Havia muita expectativa para a chegada do francês, justamente porque ele chegaria em um time pronto, onde possivelmente contribuiria para melhorar o que já estava bom. Porém, nesse começo nos merengues, Mbappé vem decepcionando. É verdade que os números do atacante francês são bons até aqui, pois ele soma 15 jogos, marcando 8 gols e dando 2 assistências, mas isso não tem sido suficiente para agradar os torcedores. O ex-atacante do Real Madrid, Karim Benzema, falou o seguinte sobre o jogador: para mim, Mbappé não é um 9. Ele é um ponta esquerda. Mas o problema é que na ponta esquerda tem o Vinícius Júnior, que é o melhor do mundo. Já o ex-atacante Thierry Henry fez duras críticas ao seu compatriota. Acho que o time está frustrado com ele. O que eu posso entender, não é fácil. Nós temos que dar tempo, mas ao mesmo tempo, ele deve aprender a jogar como 9, ter vontade de se
se projetar. Bellingham está tentando fazer o que o seu 9 deveria fazer. Quase sempre é Bellingham que tenta fazer as corridas, fazer o time jogar. Continua sendo ele quem tenta quebrar as linhas. Tem que melhorar, porque não pode ser só isso. Muitos pelo mundo se perguntavam como seria o atacante no Real Madrid. Uma parte achava que ele destruiria e que o Real seria praticamente imbatível. Já outra parte falava que ele iria estragar o ambiente e o Real não ganharia títulos e jogos como antes. Vale lembrar que o francês tem tempo para reverter essa situação nos merengues, pois serão 5 anos em Madrid. Pelo Brasileirão, a equipe do Botafogo deu show contra o Vasco e se isolou ainda mais na liderança. O futebol da equipe vem chamando atenção no Brasil. Subiu um degrau, aí na frente você sobe mais um e até onde vai chegar eu não sei. É o bom. O que dá pra dizer que esse time hoje é um time que joga na América do Sul, é o time que mais se aproxima do estilo de futebol europeu. Velocidade, intensidade, qualidade técnica, é algo fora do comum. Fora do comum aqui no Brasil e na América do Sul. O ambiente no Botafogo mostra como a equipe vem bem nessa temporada. O atacante Júnior Santos voltou em grande estilo marcando gol e com muita moral com o chefe, já que John Testor engraxou a sua chuteira. Logo após a partida, o atacante falou sobre essa reta final. Feliz, poder estar de volta. Cara, foi muito difícil pra mim esse tempo aí. Depois da partida do Grêmio, voltei a sentir de novo, então fiquei muito abalado ali. Minha família me deu todo o suporte, a equipe do Botafogo, o departamento médico, todos contribuíram para estar de volta. Fico feliz aí de contribuir com o gol. Então, o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, virou alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público, que investiga a manipulação em jogos do Brasileirão. O jogador é suspeito de ter tomado cartões na partida entre Flamengo e Santos, no dia 1º de novembro de 2023, para beneficiar apostadores. Segundo matéria da CNN, sabendo que o jogador provocaria ao menos um dos cartões, seu irmão, sua cunhada e sua prima criaram na véspera da partida contas em casas de aposta virtual e realizaram palpites focando especificamente na punição do atleta. Outros 6 investigados também fizeram essa aposta. Na ocasião, a CBF chegou a produzir um comunicado com relatórios que indicavam um volume incomum e uma concentração de apostas realizadas em algumas plataformas, prevendo que o atacante receberia um cartão na partida contra o Santos. Hoje, a polícia cumpriu 12 mandados de busca e apreensão na residência de todos os investigados, incluindo a casa do Bruno Henrique na Barra da Tijuca, na sede única das empresas DR3 e no quarto do atacante, no centro de treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu. Até o momento, o jogador não se pronunciou sobre o ocorrido. O cartão que acontece em circunstâncias muito normais, mas isso, se tem várias pessoas próximas a ele se abriram conta para apostar na véspera e apostaram alto, é no mínimo estranho, claro, tem que investigar, não tem como. O jogador vai ter que explicar isso aí, de alguma forma, e vão ter que provar também, claro, o envolvimento dele, são os dois lados aí. E se de fato está envolvido, é uma burrice tremenda. Como é que pode um jogador que ganha o Bruno Henrique, a importância que ele tem se meter num negócio desse? Isso vale para todos os outros. A gente fala sempre da condicional porque tem que ser provado, né? Mas é impressionante. E aí a responsabilidade nessas horas é só do jogador. Em partida válida pela 4ª rodada da Champions da Ásia, Neymar sentiu dores na coxa e precisou ser substituído antes do término da partida. Após mais de um ano parado, a nova lesão do camisa 10 virou destaque no mundo do futebol. O jornal AS da Espanha falou o seguinte: Neymar vive um momento decisivo nesta fase de sua carreira, onde o risco de decair é tão presente quanto a possibilidade de um ressurgimento passageiro que ilumina a reta final de sua carreira. O técnico Jorge Jesus também foi outro que falou da nova lesão do brasileiro. Não inscrevi o Neymar na liga, porque sabia que isso poderia acontecer novamente. Não é uma lesão simples. Acredito que ele ficará afastado por pelo menos 2 semanas. Já o Neymar fez uma publicação falando sobre essa nova lesão. Senti como se fosse uma cãibra, só que muito forte. Farei exames e espero que não seja nada demais. É normal após um ano acontecer isso, os médicos já tinham me avisado, por isso tenho que ter cuidado e mais minutos para jogar. Apesar de perder a última premiação da revista France Football
futebol. O atacante Vinícius Júnior segue com muita moral com o atacante Benzema. Apesar do francês já ter falado mal do atacante no passado, o jogador que fez ótima dupla com o atacante se rendeu talento do brasileiro. Ao falar sobre o atacante do Real Madrid, Benzema disse o seguinte: Mbappé não é um centroavante, ele é um ponta-esquerda, mas ele não pode jogar nessa posição, porque o melhor do mundo está lá. Concorda com o francês? Deixa a tua opinião aí nos comentários. Ontem foi dia de derby paulista, e a equipe do Corinthians superou o Palmeiras, e quebrou um jejum de 3 anos sem vencer o maior rival, além de se distanciar da luta contra o rebaixamento no Brasileirão. O clássico ficou marcado por um momento no mínimo curioso, já que aos 28 minutos, uma cabeça de porco foi arremessada no campo por torcedores do Corinthians. É engraçado, né? O torcedor ele faz a festa que faz, essas coisas fazem parte do futebol, provocação, brincadeiras, faz parte do futebol. Isso deixa o futebol mais gostoso, isso deixa o futebol mais alegre. Alegre para quem está ganhando, óbvio. Quando a gente perde, a provocação não é legal, mas tem que ficar quieto e fazer quando ganha. E isso é o futebol. E o Yuri falou, pô, achei que era uma sacola quando fui ver na cabeça de porco. Acho que foi por isso que ele chutou, então. Mas é isso. Isso aí é o futebol raiz que a gente fala. E que bom que aconteceu com uma vitória nossa. A vitória empolgou todos os corintianos, que até o jogador Mateuzinho falou em Libertadores. Dá pra pensar assim numa Libertadores ou calma, Sul-Americana é o próximo passo mais plausível? Claro que dá, até porque todos os jogos são 3 pontos. Se a gente ganha todos os jogos até o final do campeonato, a gente tá lá em cima. Então, um clube como o tamanho do Corinthians, se não pensar em Libertadores todo ano, então eu tenho certeza que o nosso pensamento hoje é jogo após jogo, mas sim, eu principalmente penso em jogar Libertadores ano que vem e tenho certeza que todos os jogadores que estão aqui eles estão pensando nisso também. Do lado do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira tentou explicar a derrota. Hoje era um jogo onde uma equipa como o Corinthians está a lutar para não descer a divisão e uma equipa como o Palmeiras está a lutar para ser campeão. E o que nós vimos foi exatamente isso. Eu posso andar aqui às voltas. O Palmeiras hoje pagou pela falta de eficiência. Tu em 30 minutos resolvias o jogo. Se nós tivéssemos a mesma eficácia que teve o Corinthians, hoje, com erros que nós demos, com golos que nós oferecemos, porque o Corinthians limitou-se a defender e a transitar e a aproveitar os nossos erros, e aproveitou bem, foi este o jogo. Nós fizemos 15 ou 16 remates contra 6 do nosso adversário. Vou-te só lembrar de alguns. Veiga na primeira parte, Lopes na primeira parte, Filipe na primeira parte, na segunda parte, Aníbal dentro da área, Dudu, Rony. Quando tu num jogo como este, que é definido por detalhes, tu não espetas a faca no teu adversário e não fazes nas oportunidades que tens, vais lá em 30 minutos. O Corinthians não tinha feito um remate. Foste uma, não fizeste, 2, não fizeste, 3, não fizeste, 4, não fizeste. E depois ofereces um golo. Então é isso, deixa aquele like no vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima.